Continuando com as explicações do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman, nos aprofundando no assunto da tefilá, da oração, quando ele estava elaborando o assunto, nos explicando que mesmo aquelas pessoas que estão ocupadas a maior parte do dia, a maior parte do tempo estão envolvidas com assuntos terrestres, com assuntos de ordem material, com negócios, com problemas financeiros, etc. Essas pessoas também podem rezar com concentração, com intenção, com devoção, e não apenas isso, ele nos explicou que mesmo os afazeres materiais, os compromissos comerciais, negócios, não só que isso não precisa atrapalhar a concentração do indivíduo, pelo contrário, isso que ele estava nos explicando é o mesmo conceito do Mabul, do dilúvio, que ele vem não apenas para atrapalhar, punir, castigar a humanidade, mas ele vem para purificar a terra e trazer sobre ela uma elevação maior, uma santidade, uma purificação. Da mesma maneira, o objetivo de todas essas ocupações e preocupações de ordem física, material, que a pessoa tem aqui nesse mundo terrestre, não é desconectá-la do espiritual, afastá-la de Deus. Na verdade, muito pelo contrário, justamente essa imersão durante boa parte do dia nas coisas materiais faz com que na hora da reza, quando chega o momento da oração, que é o momento da pessoa resgatar sua espiritualidade, o momento dela se conectar com o divino, dialogar com Deus, nessa hora, justamente o fato de ter estado afastado, de ter estado desconectado, de ter estado imerso durante tanto tempo, tantas horas em assuntos materiais, isso leva agora a pessoa a querer recuperar o tempo perdido, leva a pessoa a querer resgatar sua espiritualidade, leva a pessoa a buscar a Deus com uma sede e uma intensidade muito maior. Porque a pessoa se sente distante, a pessoa se sente nas trevas espirituais, sente que ela estava afastada no meio da escuridão espiritual, então agora ela quer compensar tudo isso. Por isso ele nos diz, ele nos explicou que existe essa vantagem, essa superioridade magnífica da luz que vem após a escuridão, ou mais do que isso, a partir da escuridão, quando a própria escuridão transforma-se em luz. Então essa luz que é obtida depois que a pessoa passou por um momento de escuridão, então a pessoa sabe valorizar a luz e apreciá-la muito mais. Mas além disso ele nos explicou as palavras do rei Salomão em Eclesiastes, a grandeza da luz que vem da escuridão, não só que ela vem após a escuridão, mas que ela vem a partir da escuridão. A escuridão é convertida em luz, foi a escuridão anterior que levou essa luz, que foi a causadora dessa luz intensa. E continua o Alter Rebbe nos explicando isso, e como nós já falamos, esse assunto se refere à oração daquelas pessoas que estão ocupadas e preocupadas com assuntos materiais, etc. Mas, na realidade, isso é uma metáfora que simboliza toda a nossa vida e existência aqui nesse plano terrestre. E, de certa forma, isso caracteriza e simboliza a razão de ser da descida da nossa alma para esse mundo físico e terrestre, que a gente poderia pensar que aqui todo o aspecto material, materialista do mundo, ele interfere e obstrói a espiritualidade. Mas se fala, de fato, à primeira vista, é isso que ocorre, e isso se constitui em obstáculos e interferências, mas, na verdade, em essência, o real objetivo de tudo isso é elevar, paradoxalmente, não só não interferir na espiritualidade nossa, pelo contrário, possibilitar, propiciar uma elevação espiritual ainda mais elevada. Então aqui o Alter Rebbe continua nos elaborando esse assunto, Ahavá Gdolá Lakadosh Baruch Hu, Mitoreret Baneshama Baolam Hazeh Dafka. Ele vai nos explicar que isso tem a ver com a missão da nossa alma, o significado da sua vinda para esse mundo material, porque
um amor grandioso por Deus pode ser despertado na alma apenas e tão somente aqui nesse mundo físico e terrestre. Isso parece um grande paradoxo, mas isso que vai nos explicar o Alter Rebbe. Ele vai nos explicar aqui como a grandeza espiritual do serviço da pessoa, serviço espiritual que a pessoa realiza aqui nesse mundo físico, ele leva uma vantagem sobre tudo aquilo que a alma captava quando se encontrava no Gan Eden, no paraíso celestial, no paraíso espiritual, quando lá a alma desfrutava do reflexo da Shekhinah, da revelação divina. Porém, ele vai nos explicar que aqui nesse mundo, no plano terrestre, a pessoa fazendo aquilo que deve fazer, cumprindo as mitzvot, a Torá, etc., praticando bem, ela consegue uma elevação maior e captar algo superior, mais elevado a toda aquela grandeza espiritual que a alma estava envolvida no paraíso antes de descer e incorporar-se aqui. Ou seja, nós vimos que a luz espiritual atraída pela pessoa através do seu trabalho, do seu serviço aqui nesse mundo, é mais elevada do que a luz divina revelada no Gan Eden, no paraíso. O paraíso é o lugar onde se encontra a alma não incorporada, seja a alma antes de vir aqui a esse mundo, ou a alma depois de 120 anos, esperando antes da ressurreição, quando ela se encontra também nesse plano espiritual, sendo remunerada. Então, o mundo celestial, o plano elevado, lá existe, vigora apenas e tão somente luz, o brilho da Shekhinah, a luz divina. Lá não há escuridão, não houve escuridão e não há escuridão, somente luz. Porém, aqui no nosso mundo, que é um mundo sombrio em termos espirituais, um mundo onde reinam trevas espirituais, um mundo de escuridão, justamente nesse mundo, quando nós superamos essa escuridão espiritual, e como fazemos isso através do nosso trabalho e serviço no cumprimento de Torah e Mitzvot, prática do bem, etc., com isso nós conseguimos resgatar a luz a partir da própria escuridão, atrair e desencadear uma luz, não obstante a escuridão, e mais do que isso, transformar a escuridão em luz, essa escuridão que vai nos motivar, que vai desencadear uma luz tão intensa. Por isso, baseado nesse fato que Ivan Sheitaron Aor Badafka Mitoch HaChoshech, já que nesse plano, unicamente aqui nesse plano terrestre, existe essa situação em que a luz é derivada da própria escuridão, ou seja, o ser humano trabalha aqui nesse mundo não no ambiente hostil à espiritualidade, não no ambiente amigável e convidativo para o bem, para o elevado, para o sagrado, muito pelo contrário. Em outras palavras, a pessoa aqui se encontra numa escuridão espiritual. De certa forma, isso tem a ver com tudo aquilo que a gente estava explicando, que mesmo as águas intensas não são capazes de apagar o amor. As águas intensas nós falamos que são todos os afazeres da pessoa, todos os seus compromissos e todas as suas preocupações e perturbações de ordem material, de ordem financeira, etc. Mas que tudo isso não será capaz de apagar o amor da alma por Deus. E não somente isso, como nós já vimos que essas águas fizeram com que a Teivá, com que a arca se erguesse, se elevasse mais ainda. E como nós vimos que o significado de Teivá, em hebraico, não é apenas arca, mas também palavra, se referindo às palavras da oração, palavras da reza, da Torá, que justamente essas águas intensas, esse maremoto de preocupações que inundam a mente e o coração da pessoa, não só que não conseguem apagar o seu amor a Deus, pelo contrário, ainda fazem que ele se eleve. A partir disso que explicamos, que aqui é produzida essa vantagem da luz proveniente e derivada da própria escuridão.
Então mesmo se aplica em relação ao serviço espiritual que vem a partir da escuridão, que ele se encontra num nível mais elevado do que aquilo que a alma capta quando ela estava cercada apenas e tão somente de luz, quando ela estava num plano completamente iluminado, pleno de Kedushá, de santidade. Em outras palavras, Ahavá le'Hashem Yitbarach she'adam meorer belibo, bioto sharui becheshkat olam hazeh. A gente poderia então comparar o amor que a alma sente a Deus, a atração que a alma sente a Deus quando ela está no plano espiritual, celestial, no plano elevado, onde lá ela não tem obstáculos, não tem interferências, ela está num plano completamente iluminado em termos espirituais e ela sente atração a Deus, ela tem uma contemplação que gera amor e desejo de maior proximidade a Deus. Se compararmos isso com amor a Deus que uma pessoa pode cultivar e desenvolver quando ela se encontra incorporada aqui nesse mundo terrestre, materialista, aparentemente a gente diria, sabe, nós estamos tão ligados ao físico, ao corpóreo, aqui nesse mundo, que para nós sentir, nós sabemos o que é amor carnal, que são paixões físicas, mas algo espiritual elevado, algo sagrado, amor a Deus, mesmo que a gente desenvolva e cultive isso de alguma maneira, mas parece muito difícil e muito frágil, não é? Mas mesmo assim ele nos diz que esse amor que a pessoa é capaz de revelar e desenvolver, estando aqui na escuridão espiritual desse mundo terrestre material, quando aqui a pessoa tem que dedicar boa parte do seu dia, do seu tempo e às vezes até da sua vida para as ocupações de ordem material, para as preocupações financeiras de parnassá, de sustento, etc. Mesmo assim, apesar disso, e não só apesar disso, conforme ele explica, justamente por causa disso, no meio de toda essa escuridão, a pessoa consegue cultivar um amor a Deus, revelar na sua alma um amor a Deus intenso, que apenas se manifesta no meio da escuridão. Justamente quando a alma se encontrava enclausurada, a alma se encontrava sufocada, reprimida, sem poder se manifestar. Isso acaba gerando na alma uma sede, uma ânsia de se reconectar ao divino. Isso cria nela, torna ela ávida, desejosa de se conectar a Deus, com uma intensidade que a alma não possuía quando estava desincorporada. Isso que ele chama Minamei Tsarkaratika, do aperto, nas palavras do salmista, eu chamo e clamo a Deus. Justamente quando a pessoa se encontra nessa situação de aperto espiritual, quando ela está distante da espiritualidade, se sente distante, afastada da divindade, então isso acaba no final despertando a essência, o âmago do seu coração, e de uma forma muito intensa, muito forte, incomparável a tudo, aquela pessoa que nem o filho, alguém que estava afastado, distante. Então, quando ele se aproxima, ele faz isso com uma vontade, um desejo, uma paixão, intensidade muito maior do que aquele que sempre esteve próximo. Nas palavras do rei Salomão, no Cântico dos Cânticos, ele chama isso, essa situação, como dos noivos que estavam distanciados, Cholat Ahavá Ani, eu estou doente de amor. Ou seja, a pessoa tem tanta ânsia, tanta vontade, tanto desejo de se reaproximar ao ser amado, ele tem tantas saudades, ele sente tanta necessidade de aproximação, que isso causa uma sede intensa, um desejo enorme, a tal ponto que a pessoa como se adoece, não é? Está doente de tanto amor. Isso reflete a vantagem, a superioridade da luz que vem a partir da escuridão, depois da escuridão e por causa da escuridão. Quando a própria escuridão se torna uma alavanca para revelar essa luz única, essa luz maior, que só se manifesta nessas circunstâncias, dessa forma, dessa maneira. Ou seja, esse amor a Deus. Quando a pessoa está com uma sede intensa
de divindade, ele só vem a partir da escuridão, portanto, ele só se manifesta na alma aqui nesse mundo, e nessa situação, justamente dos obstáculos e interferências espirituais, mas que apesar de tudo isso, a alma aflora, revelando sua essência maior com toda intensidade.